Matei um homem assistindo ele agonizar por 43 minutos exatos, contando cada segundo no relógio da parede enquanto seus olhos me imploravam por misericórdia que eu não tinha mais para dar. Vocês devem estar pensando que tipo de mulher consegue fazer isso, que tipo de monstro sou eu. Mas antes de me julgarem, deixem eu contar por que uma avó de 79 anos, dona de um pequeno café em Goiânia, decidiu que a única justiça possível seria feita pelas minhas próprias mãos. Meu nome é Socorro Benedita da Silva e durante 45 anos da minha vida dividi a mesa, a cama e os sonhos com o homem que destroçou minha irmã na minha frente quando eu tinha apenas 10 anos de idade. A história que vou contar vai mudar para sempre o jeito que vocês olham para as pessoas ao redor, vai fazer questionar se realmente conhecem quem dorme do lado na cama, se sabem o que se esconde por trás de sorrisos educados e gentilezas bem ensaiadas. É uma história de paciência, de ódio cultivado como uma planta venenosa que cresce devagar, regada dia após dia com lágrimas que ninguém viu cair, alimentada com a dor que aprendi a engolir sem fazer barulho. Durante quase meio século, acordei todos os dias ao lado do assassino da minha irmã. Cozinhei para ele, lavei suas roupas, sorri para suas piadas ruins, fingi prazer quando ele me tocava. Tudo isso enquanto planejava meticulosamente cada detalhe da sua destruição. Se vocês estão aqui ouvindo esta confissão, imagino que seja porque sentem que existe algo mais nesta vida, além das aparências, algo mais profundo que as histórias superficiais que todo mundo conta. Se é assim, se vocês são do tipo que não tem medo de olhar para o lado sombrio da natureza humana, talvez seja interessante se juntar a nós aqui neste canal, onde as verdades que ninguém quer ouvir encontram espaço para existir. Quero que saibam que cada palavra que vão escutar agora foi vivida na pele, cada detalhe foi gravado a ferro quente na minha memória, e não estou aqui para receber perdão ou condenação. Estou aqui porque algumas histórias precisam ser contadas antes que quem as viveu leve todos os segredos para o túmulo. Acordava todo santo dia às 4:30 da manhã, sempre no mesmo horário, mesmo depois de aposentada, mesmo sem ter mais obrigação de levantar cedo. O corpo acostumou, durante tantos anos tendo que preparar o café dele antes que despertasse, porque Deus me livre se o café não estivesse pronto quando ele abrisse os olhos. 45 anos fazendo a mesma coisa, fingindo ser a esposa dedicada, a companheira fiel, enquanto por dentro eu contava os dias, planejava cada movimento, esperava o momento exato em que todas as peças do meu quebra-cabeça de vingança se encaixariam perfeitamente. Vocês não fazem ideia do que é acordar todos os dias ao lado de quem destruiu sua infância, de quem roubou a pessoa mais importante da sua vida, de quem fez você testemunhar horrores que nenhuma criança deveria ver. Minha irmã Rosângela tinha 17 anos quando conheceu Valdeci Moreira dos Santos. Ela era a coisa mais linda que já pisou nesta terra. Cabelo preto comprido que brilhava como seda no sol, sorriso que iluminava qualquer ambiente, voz doce que cantava enquanto ajudava nossa mãe com os afazeres da casa. Éramos pobres, muito pobres. Morávamos numa casinha de 2 cômodos na periferia de Anápolis. Nosso pai tinha morrido num acidente de trabalho quando eu era pequena, e minha mãe sustentava a família costurando para fora e lavando roupa dos outros. Rosângela era minha heroína, minha proteção, minha melhor amiga, a pessoa que me ensinava as lições da escola quando eu não entendia, que me consolava quando as outras crianças riam das minhas roupas remendadas, que prometia que um dia sairíamos daquela vida de miséria juntas. Valdeci era caminhoneiro, dono do próprio caminhão, considerado um bom partido na nossa vizinhança. Tinha 32 anos, bem mais velho que Rosângela, mas isso não importava naquela época. Na verdade, era visto como vantagem ter um homem maduro, estabelecido, que poderia dar estabilidade para uma moça nova. Ele cortejou minha irmã por meses, aparecia com presentes, flores, chocolates, sempre educado, sempre gentil com toda a família. Conquistou minha mãe rapidinho com promessas de cuidar bem da filha dela, de dar uma vida digna, de construir uma família bonita. Eu tinha 10 anos na época.
mas mesmo criança percebia que havia algo estranho nele, algo que me causava um frio na barriga toda vez que ele olhava para mim ou para Rosângela. Era um olhar possessivo, como se já considerasse minha irmã propriedade dele, como se ela fosse um objeto que ele estava avaliando antes de comprar. O casamento foi simples, na igreja do bairro, com uma festinha pequena na nossa casa depois. Lembro de Rosângela linda no vestido branco emprestado da vizinha, mas havia algo diferente no olhar dela, uma tristeza que ela tentava esconder com sorrisos forçados. Naquela noite, quando ela se despediu de mim, me abraçou mais forte que o normal e sussurrou no meu ouvido uma frase que me acompanhou pelo resto da vida. Socorro! Se algum dia algo acontecer comigo, promete que vai encontrar um jeito de fazer justiça? Eu prometi sem entender direito o que ela queria dizer. Era só uma criança fazendo uma promessa de criança, sem imaginar que aquelas seriam quase as últimas palavras que trocaríamos como irmãs livres. Os primeiros meses pareceram normais. Valdeci construiu uma casa pequena para eles no outro lado da cidade. Rosângela vinha nos visitar toda semana, sempre com presentes, sempre contando que estava bem, que era feliz. Mas eu notava as mudanças sutis nela. O jeito como evitava nosso olhar quando falava do marido, como usava sempre manga comprida mesmo no calor, como tinha perdido aquele brilho no olho que sempre foi a marca dela. Minha mãe, coitada, estava tão contente por ter uma filha bem casada que não percebia os sinais, ou talvez não quisesse perceber, porque naquela época, mulher separada era motivo de vergonha para toda a família. Foi numa tarde de domingo que descobri a verdade sobre o que estava acontecendo com minha irmã. Valdeci tinha saído para beber com os amigos, costume dele aos domingos, e Rosângela veio nos visitar sozinha, coisa rara de acontecer. Ela estava diferente, mais quieta que o normal, evitando olhar direto para a gente. Quando minha mãe saiu para buscar água no poço, Rosângela me chamou para conversar no quintal, longe de ouvidos curiosos. Foi ali, embaixo da goiabeira que meu pai tinha plantado anos antes, que ela me mostrou as marcas roxas nos braços, as cicatrizes pequeninhas que pareciam queimaduras de cigarro, o corte recente no lábio que ela tinha tentado esconder com batom. Socorro! Ele não é o homem que a gente pensava que era, disse com a voz embargada, tentando segurar o choro que ameaçava transbordar. Ele me bate, me queima com cigarro quando está bravo, me tranca no porão escuro da casa por dias quando acha que fiz algo errado. E o pior é que... Ela parou, respirou fundo, olhou para os lados para ter certeza de que estávamos sozinhas. O pior é que ele ameaça fazer a mesma coisa com você se eu contar para alguém. Diz que conhece onde vocês moram, que pode vir aqui qualquer noite e fazer coisas horríveis com minha irmãzinha pequena se eu não for uma esposa obediente. Vocês estão conseguindo sentir o peso dessa história? Estão conseguindo imaginar o desespero de uma criança de 10 anos descobrindo que sua irmã mais velha, sua proteção, estava sendo torturada pelo próprio marido? Se vocês são corajosos o suficiente para ouvir o que aconteceu depois, se têm estômago para conhecer os detalhes de como planejei e executei uma vingança que levou 45 anos para se completar, deixem um comentário aqui embaixo, contando se já suspeitaram que alguém próximo de vocês escondia um lado sombrio. Quero saber se vocês acreditam que existe situação na vida onde a vingança é justificada, onde a lei falha tanto que sobra apenas fazer justiça com as próprias mãos. E se esta história está mexendo com vocês, se estão sentindo a mesma revolta que eu senti naquele dia embaixo da goiabeira, talvez seja interessante acompanhar mais relatos como este, onde a verdade nua e crua encontra espaço para ser contada, sem filtros, sem julgamentos, apenas com a honestidade brutal de quem viveu o inferno e decidiu que era hora de falar. Naquela mesma noite, depois da confissão da Rosângela, não consegui dormir nem um minuto. Ficava olhando para o teto escuro da nossa casinha, ouvindo minha mãe roncando no quarto ao lado, enquanto minha cabeça de criança tentava processar a magnitude do horror que minha irmã estava vivendo. Cada barulho na rua me fazia pular da cama, achando que era Valdeci vindo cumprir as ameaças dele. Cada sombra que passava pela janela parecia ter a forma dele.
Aos 10 anos, descobri que os monstros realmente existem, que eles casam com nossas irmãs, que são respeitados na comunidade, que ninguém suspeita da maldade que carregam por baixo da pele. As visitas de Rosângela foram ficando cada vez mais raras depois daquela conversa. Quando aparecia, vinha sempre acompanhada de Valdeci, que não saía do lado dela nem por um segundo, controlando cada palavra que saía da boca dela, cada gesto que fazia. Ele cumprimentava minha mãe com aquela educação falsa, me passava a mão na cabeça com carinho fingido, ajudava nas pequenas tarefas da casa, conquistando ainda mais a admiração da minha mãe, que vivia elogiando o genro maravilhoso que tinha ganhado. Se ela soubesse que aquelas mesmas mãos que ajudavam a carregar baldes de água eram as que espancavam sua filha todas as noites, que aquela voz gentil que elogiava a comida dela era a mesma que gritava palavrões horríveis com Rosângela, até ela desmaiar de medo. Foi numa quarta-feira de chuva, dia 23 de maio de 1978, que tudo mudou para sempre. Lembro da data porque foi gravada na minha alma como ferro em brasa, porque foi o dia que minha infância morreu completamente e nasceu dentro de mim algo muito mais sombrio, muito mais determinado. Valdeci apareceu na nossa casa sozinho, coisa que nunca acontecia, estava visivelmente nervoso, suado, com as roupas amassadas e manchadas de algo que eu não conseguia identificar direito. Disse para minha mãe que Rosângela tinha tido um acidente doméstico grave, que tinha caído da escada e batido a cabeça, que os médicos estavam fazendo de tudo, mas a situação era muito séria. Minha mãe entrou em desespero imediatamente. Queria ir para o hospital, queria ver a filha. Mas Valdeci disse que os médicos não estavam permitindo visitas ainda, que era melhor esperar até o dia seguinte, quando teriam mais notícias sobre o estado dela. Passou a noite inteira na nossa casa, dormiu no sofá da sala e durante toda aquela noite eu ficava observando ele pelos frestas da porta do meu quarto. Havia algo profundamente errado na forma como ele se comportava, muito calmo para um marido, preocupado, muito tranquilo para alguém cuja esposa estava entre a vida e a morte. Vez ou outra, eu o via mexendo numa mala pequena que tinha trazido, tirando roupas de dentro, examinando elas contra a luz, depois guardando tudo de volta com cuidado excessivo. Na manhã seguinte, ainda muito cedo, chegou a notícia que mudaria minha vida para sempre. Não foi um médico que trouxe, foi o delegado da cidade acompanhado de 2 policiais. Rosângela tinha morrido durante a madrugada, disseram, consequência dos ferimentos graves causados pela queda da escada. Minha mãe desabou. Literalmente, caiu no chão gritando, se debatendo, arrancando os cabelos, num desespero que ainda hoje me parte o coração lembrar. Valdeci fez a encenação perfeita do marido devastado. Chorou nos braços dos policiais, repetia que tinha saído apenas por algumas horas para resolver questões do trabalho e, quando voltou, encontrou Rosângela no pé da escada, toda machucada, ainda respirando, mas muito fraca. Mas eu estava prestando atenção em detalhes que uma criança de 10 anos não deveria notar. As manchas na roupa dele que pareciam sangue, mas que ele dizia ser graxa de caminhão. O jeito como evitava olhar diretamente nos olhos de qualquer pessoa enquanto contava a versão dele do que tinha acontecido. As mãos que tremiam levemente quando acendia um cigarro, mesmo ele sendo fumante há anos. E principalmente, a forma como ele me olhava quando pensava que ninguém estava vendo. Um olhar que misturava culpa, medo e algo que só anos depois identifiquei como sendo uma ameaça, silenciosa. O velório foi marcado para 2 dias depois. Quando finalmente vi minha irmã no caixão, soube imediatamente que tudo aquilo era mentira. Não era uma pessoa que tinha caído da escada. Era uma pessoa que tinha apanhado até morrer. O rosto dela estava tão inchado que mal dava para reconhecer. Havia marcas no pescoço que pareciam dedadas. Os braços tinham hematomas em formatos que não combinavam com uma queda acidental. Mas o pior de tudo eram as mãos dela, que estavam posicionadas cruzadas sobre o peito como é tradicional. Mas quando ninguém estava olhando, consegui levantar uma das mangas do vestido que tinham colocado nela e vi que havia pedacinhos de
pele embaixo das unhas dela, como se ela tivesse arranhado alguém tentando se defender. Durante todo o velório, Valdeci não saiu do meu lado nem um segundo. Toda vez que alguém chegava para dar pêsames, ele me apresentava como cunhadinha querida. Passava o braço ao redor dos meus ombros, num gesto que para qualquer observador externo parecia carinhoso, mas para mim era claramente possessivo. Sussurrava no meu ouvido coisas como: "Você é tudo que sobrou da Rosângela para mim agora. Vou cuidar de você como se fosse minha própria filha. Sua irmã gostaria que fôssemos uma família unida." Cada palavra que saía da boca dele me dava vontade de vomitar, mas eu tinha apenas 10 anos. Era uma criança órfã de pai, numa época em que criança não tinha voz nenhuma, especialmente criança pobre. Nos meses que se seguiram ao enterro, Valdeci começou a aparecer na nossa casa com frequência cada vez maior. Sempre trazia presentes, comida, ajuda financeira para minha mãe, que estava devastada demais para trabalhar direito. Lentamente, foi se tornando indispensável para nossa sobrevivência. O provedor que minha família perdeu quando meu pai morreu. Minha mãe, que estava afundada numa depressão profunda pela perda da filha mais velha, via nele o anjo da guarda que Deus tinha mandado para cuidar do que restava da família dela. Começou a tratá-lo como filho, a depender dele para tudo, desde o dinheiro para comprar remédios até companhia para ir ao cemitério visitar o túmulo da Rosângela. Foi assim, de mansinho, que Valdeci foi se inserindo completamente na nossa vida. Primeiro eram visitas esporádicas. Depois passou a almoçar conosco todos os domingos. Depois começou a dormir no sofá algumas noites quando estava muito cansado da estrada. Depois praticamente se mudou para nossa casa definitivamente. Minha mãe estava tão grata pela ajuda e tão cega pela dor que não percebia como ele me observava quando pensava que ela não estava vendo. Não percebia como ele sempre arranjava desculpas para ficar sozinho comigo quando ela saía para fazer compras ou visitar as vizinhas. Não percebia como ele começou a comprar roupas para mim, sempre um pouquinho mais apertadas que o necessário, sempre comentando como eu estava crescendo rápido, como estava ficando parecida com a Rosângela. Quando completei 12 anos, Valdeci propôs casamento para minha mãe. Não um casamento romântico, ele explicou, mas um casamento de conveniência, para dar estabilidade para a família, para ter certeza de que nós duas estaríamos sempre protegidas e bem cuidadas. Minha mãe ficou em dúvida no começo. Achava cedo demais, mas ele foi muito convincente. Argumentou que Rosângela gostaria de saber que a mãe e a irmã estavam seguras, que ele tinha muito amor para dar e nenhuma família para receber esse amor, que seria uma honra para ele poder honrar a memória da esposa, cuidando das duas mulheres que ela mais amava no mundo. O casamento aconteceu num sábado de manhã, cerimônia simples no cartório, só com 2 testemunhas que Valdeci trouxe. Minha mãe estava radiante. Finalmente via uma luz no fim do túnel da viuvez e da pobreza. Eu estava apavorada, mas não sabia explicar o motivo. Não tinha como verbalizar a sensação de perigo que me consumia por dentro. Naquela noite, quando chegamos em casa depois do pequeno almoço de comemoração, Valdeci me chamou para conversar na varanda. Segurou meus ombros com as 2 mãos, olhou bem fundo nos meus olhos e disse com uma voz baixa e ameaçadora: "Agora, somos uma família de verdade, Socorro. E em família a gente protege uns aos outros. A gente guarda os segredos uns dos outros. A gente nunca faz nada que possa prejudicar a harmonia do lar. Tenho certeza de que você entende o que estou dizendo. Tenho certeza de que você é uma menina inteligente, que sabe a diferença entre o que é bom para a família e o que pode destruir tudo o que construímos juntos." Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro, tomei uma decisão que mudaria o resto da minha vida. Não importava quanto tempo levasse, não importava que sacrifícios teria que fazer, um dia eu faria Valdeci pagar por cada lágrima que Rosângela derramou, por cada gota de sangue que ele derramou, por cada pesadelo que ele me causou. Não sabia ainda como, não sabia quando, mas sabia que dedicaria minha vida inteira a esse objetivo se fosse necessário. Tinha 12 anos quando entendi que, às vezes, a justiça precisa ser feita pelas próprias mãos e que eu seria as mãos da justiça para minha irmã.
Os primeiros anos da minha adolescência foram um inferno cuidadosamente disfarçado de família feliz. Valdeci era o padrasto exemplar na frente da minha mãe e dos vizinhos, sempre preocupado com meus estudos, sempre presente nas reuniões da escola, sempre disposto a ajudar com qualquer coisa que eu precisasse. Mas quando ficávamos sozinhos, quando minha mãe saía para trabalhar ou fazer compras, ele se transformava numa versão sinistra dele mesmo, cheia de insinuações nojentas e toques inapropriados que ele sempre conseguia disfarçar como gestos paternais normais. Aprendi rapidamente a nunca ficar sozinha com ele, a sempre ter uma desculpa para sair de casa quando minha mãe não estava, a dormir com a porta trancada e uma cadeira encostada nela. Durante esses anos de terror silencioso, desenvolvi duas personalidades completamente distintas. A Socorro que todo mundo conhecia era uma adolescente normal, estudiosa, obediente, que ajudava em casa e respeitava o padrasto. Mas por dentro, crescia uma outra Socorro, mais fria, mais calculista, que observava cada movimento dele, que anotava mentalmente cada fraqueza, cada hábito, cada segredo que ele deixava escapar nas conversas com os amigos ou nas discussões com minha mãe. Essa Socorro secreta estudava psicologia nos livros que conseguia pegar emprestado na biblioteca da escola. Aprendia sobre manipulação, sobre como ler pessoas, sobre como fazer alguém confiar em você completamente. Quando completei 16 anos, aconteceu algo que mudaria para sempre a dinâmica da nossa casa e me daria a primeira arma real no meu arsenal de vingança. Minha mãe descobriu que estava grávida. A alegria dela foi indescritível. Depois de anos de depressão pela morte da Rosângela, finalmente tinha um motivo para sorrir de novo. Um bebê para amar e cuidar. Valdeci fingiu estar feliz também, mas eu percebi o desconforto dele com a novidade. Um bebê significava menos atenção da minha mãe, menos liberdade para os comportamentos estranhos dele, mais responsabilidades financeiras. E principalmente, significava que eu não seria mais a única filha da casa, perderia parte da atenção doentia que ele me dedicava. Foi durante a gravidez da minha mãe que comecei a implementar a primeira fase do meu plano de vingança. Aproveitando que Valdeci estava mais ausente e distraído com as mudanças na casa, comecei a fuçar nos pertences dele. Descobri que ele guardava num baú velho, trancado no porão, vários objetos pessoais da Rosângela que supostamente tinham se perdido no acidente. Havia joias dela, roupas íntimas, fotografias e, principalmente, um diário onde ela escrevia sobre os abusos que sofria. Ler aquelas páginas foi como receber socos no estômago. Cada linha descrevia detalhadamente as torturas físicas e psicológicas que ele fazia com ela. Cada entrada datada mostrava como a violência foi escalando até chegar ao ponto fatal. Mas o mais importante de tudo foi encontrar no fundo daquele baú a prova definitiva de que Rosângela não havia morrido por acidente. Era uma carta que ela tinha escrito, mas nunca enviado, endereçada para minha mãe, onde contava que estava grávida de 3 meses e que Valdeci tinha ameaçado matar ela e o bebê se ela contasse para alguém. Na carta, ela dizia que se algo acontecesse com ela, para investigarem o marido, porque ele tinha prometido que preferia vê-la morta a dividir ela com outra pessoa, mesmo que fosse um filho. Essa carta se tornou meu tesouro mais precioso, a evidência que um dia usaria para destruir completamente a vida dele. Meu irmão nasceu numa tarde de verão, um bebê lindo e saudável que minha mãe chamou de Ronaldo. A chegada dele trouxe uma energia nova para nossa casa, mas também intensificou ainda mais o comportamento estranho de Valdeci. Ele demonstrava ciúmes patológicos da atenção que minha mãe dedicava ao bebê. Fazia comentários sarcásticos sobre como ela só tinha tempo para o filho agora, sobre como ele se sentia abandonado na própria casa. Mas o pior era como ele olhava para mim durante esses momentos de ciúme, como se eu fosse culpada por ele não ser mais o centro das atenções da minha mãe. Foi nessa época, aos 17 anos, que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Para proteger minha mãe e meu irmão pequeno, para ter acesso completo aos segredos e vulnerabilidades de Valdeci, resolvi que me aproximaria dele romanticamente. Não por desejo ou amor, obviamente, mas como uma estratégia de guerra. Se ele,
Queria uma substituta para Rosângela. Se estava obcecado comigo desde que entrei na adolescência, eu usaria essa obsessão contra ele mesmo. Seria seu cavalo de Troia, a destruição que ele traria para dentro da própria casa sem perceber. Comecei sutilmente, mudando pequenos comportamentos para parecer mais interessada nas conversas dele, mais agradecida pela atenção que ele me dava. Quando minha mãe saía com o bebê para consultas médicas ou visitas, em vez de fugir de casa como fazia antes, comecei a ficar e a provocar conversas mais íntimas com ele. Falava sobre como me sentia sozinha, sobre como os meninos da minha idade eram imaturos, sobre como admirava homens mais velhos e experientes. Era nojento ter que fazer isso. Cada palavra que saía da minha boca me dava vontade de vomitar, mas eu sabia que era a única forma de chegar perto o suficiente para descobrir todos os segredos dele. A estratégia funcionou além das minhas expectativas. Em poucos meses, Valdeci estava completamente enfeitiçado por mim, acreditando que eu tinha me apaixonado por ele de verdade. Começou a me contar coisas que nunca tinha contado para ninguém. Segredos sobre negócios ilegais que fazia com o caminhão, sobre dinheiro que sonegava da Receita Federal, sobre documentos falsos que usava para transportar cargas sem autorização. Mais importante ainda, começou a beber mais quando ficávamos sozinhos, e quando bebia, falava sobre Rosângela de uma forma que confirmava todas as minhas suspeitas mais terríveis. Numa noite particularmente difícil, depois de beber quase uma garrafa inteira de cachaça, ele me contou exatamente como minha irmã havia morrido. Não tinha sido acidente nenhum, obviamente. Ele tinha descoberto que ela estava grávida e, planejando fugir com o bebê, tinha encontrado uma carta que ela estava escrevendo para um primo nosso que morava em São Paulo, pedindo ajuda para escapar do casamento. A raiva dele foi tanta que perdeu completamente o controle, espancou ela durante horas, primeiro com as mãos, depois com um cabo de vassoura, até que ela parou de se mexer. Depois encenou a queda da escada. Levou o corpo para o hospital, contou a história que todos acreditaram. Enquanto ele falava, chorando e pedindo perdão para o fantasma da Rosângela, eu mantinha a expressão mais neutra possível, fingindo estar chocada, mas compreensiva, como uma namorada que aceita o passado sombrio do homem que ama. Por dentro, cada palavra dele era anotada mentalmente, cada detalhe guardado como evidência para o dia da minha vingança. Naquela noite, ele me pediu em casamento oficialmente. Disse que queria fazer direito dessa vez, que queria me dar o amor que não conseguiu dar para Rosângela porque ela era rebelde demais, porque ela não entendia como um homem precisa ser respeitado dentro de casa. Aceitei o pedido com lágrimas, falsas de felicidade, com abraços e beijos que me faziam sentir como se estivesse beijando um cadáver. Marcamos o casamento para dali a 6 meses, quando eu completaria 18 anos. Durante esse período de noivado, intensifiquei ainda mais minha atuação de noiva apaixonada e submissa. Aprendi a cozinhar os pratos que ele mais gostava, decorei suas preferências em todos os aspectos da vida, me transformei exatamente no tipo de mulher que ele queria que eu fosse. E, ao mesmo tempo, continuei coletando informações, anotando detalhes, construindo o dossiê completo de crimes e segredos que usaria contra ele quando chegasse a hora. Minha mãe estava radiante com meu noivado. Via nele a realização de um sonho, ter as 2 filhas casadas com o mesmo homem bom e trabalhador, uma família unida onde todos se ajudavam e se protegiam. Se ela soubesse que estava celebrando meu sacrifício no altar da vingança, se soubesse que eu estava me preparando para passar décadas da minha vida fingindo amar o assassino da própria filha, talvez tivesse tentado me impedir. Mas eu não. Podia contar para ela. Não podia arriscar que meu irmão pequeno crescesse sabendo que o pai dele era um monstro. Não podia destruir a única felicidade que ela tinha conseguido encontrar depois da morte da Rosângela. O casamento foi em dezembro de 1986, numa igreja pequena decorada com flores brancas e fitas azuis. Usei o vestido da Rosângela, que minha mãe tinha guardado com tanto carinho, sem saber que estava vestindo a noiva para seu próprio sacrifício.
quando o padre perguntou se eu aceitava Valdeci como meu marido, para amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse, respondi sim com uma voz firme e clara. Mas por dentro estava fazendo um juramento bem diferente. Jurava por alma da minha irmã que faria aquele homem pagar por todos os crimes que tinha cometido, que a morte realmente nos separaria, mas seria a morte dele, não a minha. A lua de mel. Foi em Caldas Novas, 3 dias que pareceram 3 anos. 3 dias fingindo ser feliz ao lado do homem que mais odiava no mundo. Mas foi nessa viagem que descobri algo fundamental sobre Valdeci que se tornaria a chave para sua destruição futura. Ele tinha diabetes, uma diabetes severa que escondia de todo mundo porque tinha medo de perder a carteira de motorista profissional. Tomava medicação escondido, controlava a dieta rigorosamente quando não estava em casa, mas mentia para todo mundo dizendo que estava perfeitamente saudável. Essa informação se tornou mais uma peça do quebra-cabeças da minha vingança, mais uma fraqueza que eu poderia explorar quando chegasse a hora. Os primeiros anos do nosso casamento foram uma dança macabra, onde eu interpretava o papel da esposa perfeita, enquanto estudava cada movimento dele como um predador estuda sua presa. Mudamos para uma casa maior no centro da cidade. Valdeci comprou um segundo caminhão e começou a prosperar nos negócios, sempre me consultando sobre decisões financeiras importantes porque dizia que eu tinha cabeça boa para números. O que ele não sabia é que cada planilha que eu organizava, cada conta que eu ajudava a administrar, estava sendo cuidadosamente documentada numa agenda secreta que mantinha escondida no forro falso de um armário que construí especialmente para isso. Durante o dia, quando ele estava na estrada, eu aproveitava para visitar minha mãe e meu irmão Ronaldo, que crescia rapidinho e estava se tornando um menino esperto e carinhoso. Minha mãe sempre comentava como eu parecia realizada no casamento, como Valdeci tinha sido uma bênção na vida da nossa família, como Rosângela ficaria feliz em saber que sua irmãzinha tinha encontrado tanta felicidade com o próprio marido dela. Cada palavra dessas era como uma facada no meu coração. Mas eu sorria e concordava, alimentando a ilusão dela, porque sabia que destruir essa fantasia seria destruir também a paz mental que ela havia conseguido construir depois de tanto sofrimento. Foi no 3º ano de casamento que Valdeci começou a demonstrar os primeiros sinais de que a violência que havia usado contra Rosângela não tinha sido um episódio isolado. As agressões começaram pequenas, empurrões quando ele achava que eu tinha discutido demais sobre alguma coisa, tapas disfarçados de brincadeira que deixavam marcas vermelhas no meu rosto, apertos no braço que machucavam quando ele queria enfatizar algum ponto na conversa. Eu aguentava tudo em silêncio, não apenas porque estava representando um papel, mas porque cada agressão que ele cometia contra mim era mais uma evidência que eu poderia usar contra ele no futuro. Comecei a fotografar secretamente cada hematoma, cada marca, usando uma câmera pequena que comprei escondido e revelava as fotos numa loja distante onde ninguém me conhecia. Desenvolvi um sistema complexo de documentação onde anotava a data, hora e motivo de cada episódio de violência, criando um padrão que mais tarde poderia provar que se tratava de comportamento sistemático, não de explosões ocasionais, de raiva. Também comecei a gravar algumas das conversas dele quando estava bêbado e falava sobre Rosângela, usando um gravador pequeno que mantinha escondido numa boneca de pano que tinha desde criança. Durante esse período, fiquei grávida, 3 vezes. A primeira gravidez terminou em aborto espontâneo nas primeiras semanas, provocado pelo estresse constante de viver com um agressor. A segunda também terminou em aborto, dessa vez depois de uma surra que Valdeci me deu porque queimei o jantar dele. A terceira gravidez eu escondi dele até o 5º mês, tomando cuidado extremo para não mostrar a barriga, usando roupas largas e evitando situações onde ele pudesse notar as mudanças no meu corpo. Quando finalmente tive que contar, ele ficou furioso, disse que não estava preparado para ser pai de novo, que um filho comigo atrapalharia os planos dele. A gravidez foi um período de terror absoluto. Valdeci aumentou drasticamente a violência, sempre tomando cuidado para não bater na barriga,
mas compensando com socos na cara, nas costas, nos braços. Dizia que queria que eu perdesse o bebê naturalmente, que seria melhor para todo mundo se eu não conseguisse levar a gravidez até o fim. Durante os 9 meses, vivi na corda bamba, entre proteger meu filho que ainda não tinha nascido e manter minha fachada de esposa submissa que aguentava tudo sem reclamar. Cada consulta médica era um suplício, tendo que inventar desculpas para os hematomas, tendo que mentir para o obstetra sobre minha situação doméstica. Minha filha Isabel nasceu numa madrugada de chuva, depois de um parto difícil e doloroso. Quando a enfermeira colocou ela nos meus braços pela primeira vez, senti uma mistura de amor incondicional e pavor absoluto. Amor porque ela era perfeita, pequenininha e indefesa, dependendo completamente de mim para sobreviver. Pavor porque agora eu tinha mais uma pessoa para proteger de Valdeci, mais uma vida que ele poderia usar para me chantagear e controlar. Naquele momento, segurando minha filha recém-nascida, renovei meu juramento de vingança, prometendo que ela cresceria num mundo onde o assassino da tia Rosângela teria pago por todos os seus crimes. Os primeiros anos da Isabel foram marcados por uma vigilância constante. Valdeci não demonstrava interesse nenhum por ela quando bebê. Na verdade, parecia incomodado com o choro, com as noites mal dormidas, com a atenção que eu tinha que dedicar aos cuidados dela. Mas conforme ela foi crescendo e se tornando uma criança linda e esperta, comecei a notar nele o mesmo olhar possessivo que ele tinha dirigido para mim quando eu era pequena. Era um olhar que me gelava o sangue, que me fazia imaginar cenários horríveis sobre o que ele seria capaz de fazer com minha filha se eu não estivesse sempre por perto para protegê-la. Foi por essa época, quando Isabel tinha cerca de 4 anos, que decidi intensificar meu plano de vingança. Durante anos eu havia apenas coletado evidências e aguentado os abusos dele. Mas agora percebia que precisava passar para uma fase mais ativa, começar a criar situações que o levariam à própria destruição. Comecei plantando pequenas sementes de paranoia na cabeça dele. Comentários sutis sobre como algumas pessoas da cidade andavam fazendo perguntas estranhas sobre o acidente da Rosângela. Sobre como a polícia às vezes reabre casos antigos quando aparecem evidências novas. Simultaneamente, comecei a sabotar discretamente alguns dos negócios ilegais dele. Quando ele transportava cargas sem documentação adequada, eu ligava anonimamente para a fiscalização, denunciando o caminhão dele em determinadas estradas. Quando ele sonegava impostos, eu enviava cartas anônimas para a Receita Federal com dicas sobre onde encontrar as evidências da sonegação. Cada problema que surgia na vida profissional dele aumentava seu nível de estresse. E, consequentemente, aumentava também a violência doméstica que ele descarregava em mim e, ocasionalmente, na Isabel. Mas eu estava preparada para isso. Cada surra que eu levava era cuidadosamente documentada. Cada ameaça que ele fazia era gravada quando possível. Cada episódio de violência contra minha filha era fotografado e anotado com detalhes precisos de data, hora e circunstâncias. Estava construindo um dossiê tão completo e irrefutável que, quando chegasse a hora de usar contra ele, nenhum advogado ou juiz teria como questionar a veracidade das evidências. Era um trabalho de décadas, uma paciência que só o ódio mais profundo pode proporcionar. Durante esse período, também comecei a me preparar psicologicamente para o confronto final. Lia livros sobre psicologia criminal, estudava casos de justiceiros que haviam feito justiça com as próprias mãos, aprendia sobre métodos de assassinato que poderiam parecer acidentes ou mortes naturais. Não era suficiente apenas destruir a reputação dele ou colocá-lo na cadeia. Eu queria que ele morresse sabendo exatamente por que estava morrendo. Quem era responsável pela sua destruição? Como uma menina de 10 anos havia dedicado a vida inteira para vê-lo pagar pelos crimes que cometeu. O ponto de virada chegou quando Isabel completou 7 anos. Numa tarde de domingo, voltei do mercado e encontrei Valdeci dando banho nela, algo que ele nunca fazia, sempre deixando todos os cuidados da criança para mim. O jeito como ele olhava para o corpo pequeno da minha filha, a forma como as mãos
Dele se demoravam mais que o necessário em certas partes, a expressão no rosto dele que eu reconhecia muito bem dos meus próprios pesadelos de infância, tudo isso me disse que tinha chegado a hora de agir. Não podia mais esperar anos ou décadas para colocar meu plano em prática. Minha filha estava começando a correr o mesmo perigo que eu havia corrido, que Rosângela havia corrido. Naquela noite, depois que Isabel dormiu, comecei a colocar em movimento a fase final do meu plano de vingança. Não seria algo rápido ou simples. Levaria ainda mais alguns anos para ser executado completamente. Mas agora tinha a motivação final que precisava. A urgência que transformaria minha vingança de fantasia em realidade. Valdeci havia cometido o erro de ameaçar minha filha, de demonstrar que a violência dele não se limitaria apenas a mim. E esse erro seria o último que ele cometeria na vida. Comecei fazendo pequenas mudanças na rotina da casa, mudanças tão sutis que ele nem percebeu. No início, trocava gradualmente os alimentos que ele mais gostava por versões que continham mais açúcar, sabotando discretamente o controle da diabetes que ele mantinha em segredo. Substituía aos poucos os medicamentos dele por placebos que comprava, numa farmácia de manipulação em outra cidade, sempre em pequenas quantidades para não levantar suspeitas. Ao mesmo tempo, intensificava minha atuação de esposa preocupada, sugerindo que ele procurasse um médico porque estava parecendo mais cansado ultimamente, mais irritado que o normal. A diabetes descontrolada começou a afetar drasticamente a saúde dele. Ficava mais fraco, mais confuso, mais dependente de mim para coisas básicas do dia a dia. E conforme sua condição física deteriorava, sua violência também aumentava, como se ele instintivamente soubesse que estava perdendo poder e tentasse compensar com mais agressão. Era exatamente o que eu esperava que acontecesse, mais evidências da sua instabilidade mental e física que usaria no momento apropriado. A deterioração de Valdeci foi um processo lento e meticuloso que durou quase 5 anos. Durante esse tempo, aprendi a ser uma enfermeira dedicada durante o dia e uma assassina paciente durante a noite. Cada comprimido que eu substituía, cada dose de insulina que eu alterava, cada sintoma que eu fingia não notar, tudo fazia parte de uma sinfonia mortal que eu estava regendo com a precisão de um maestro experiente. Isabel crescia sem entender por que o padrasto estava sempre doente, sempre nervoso, sempre gritando por motivos que ela não conseguia compreender. Eu protegia ela como uma leoa protege seu filhote, nunca deixando que ficasse sozinha com ele, sempre inventando atividades e compromissos que nos mantinham longe de casa quando ele estava particularmente agressivo. Durante esse período, minha mãe começou a envelhecer rapidamente. Ronaldo tinha se tornado um rapaz responsável e carinhoso. Já trabalhava como mecânico numa oficina da cidade e ajudava nas despesas de casa. Ele sempre perguntava sobre meu casamento, se eu estava feliz, se Valdeci me tratava bem. Eu mentia. Descaradamente, inventava histórias sobre como éramos um casal apaixonado, como ele cuidava bem de mim e da Isabel. Por dentro, morria um pouquinho cada vez que tinha que fingir felicidade diante do meu irmão, que admirava Valdeci como uma figura paterna e estava completamente alheio à verdade sobre o homem que havia criado ele. Foi nessa época que comecei a implementar a segunda fase do meu plano, o isolamento social de Valdeci. Aproveitando que sua saúde estava visivelmente deteriorada e seu temperamento cada vez mais instável, comecei a plantar sementes de dúvida sobre seu comportamento na mente dos amigos e familiares dele. Comentava com as vizinhas como ele andava, esquecido, como às vezes confundia datas e nomes, como tinha episódios de raiva inexplicável. Sugeria sutilmente que talvez fosse início de demência, que era normal em homens da idade dele, principalmente quando tinham diabetes descontrolada, como eu suspeitava que ele tinha. Os amigos caminhoneiros começaram a evitá-lo depois de alguns episódios onde ele explodiu sem motivo durante conversas casuais no bar. Os clientes começaram a procurar outros transportadores depois que ele se atrasou várias vezes para entregas importantes, sempre culpando problemas mecânicos que, na verdade, eram causados pelos episódios de hipoglicemia que eu provocava alterando a medicação dele. Lentamente,
Meticulosamente, fui destruindo a rede social e profissional que ele havia construído ao longo dos anos, deixando-o cada vez mais dependente de mim e cada vez mais isolado do mundo exterior. O golpe de misericórdia na reputação. Dele veio quando ele teve um episódio particularmente severo durante uma festa de aniversário do meu irmão Ronaldo. Havia aumentado drasticamente o açúcar na comida dele naquele dia, sabendo que isso provocaria uma crise severa de hiperglicemia. No meio da festa, ele começou a se comportar de forma completamente irracional, gritando com crianças pequenas, xingando minha mãe sem motivo, chegando até mesmo a empurrar uma senhora idosa que tentou acalmá-lo. Foi um escândalo total. Todos ficaram chocados com o comportamento dele, e eu fiz meu papel de esposa envergonhada e preocupada com perfeição. Depois daquele episódio, consegui convencer todo mundo de que Valdeci estava sofrendo de problemas mentais sérios, provavelmente relacionados à idade e ao estresse do trabalho. Sugeri que talvez fosse melhor ele se aposentar, que eu poderia cuidar dele em casa enquanto ele se recuperava. A família toda concordou, achando que eu era uma santa por me dedicar tanto a um marido doente. Se soubessem que eu era a própria doença que estava matando ele lentamente, que cada gesto de carinho era na verdade um ato de guerra psicológica, talvez tivessem uma opinião bem diferente sobre minha dedicação conjugal. Com Valdeci aposentado e praticamente recluso em casa, tive acesso total à vida dele 24 horas por dia. Foi quando comecei a implementar a fase mais cruel do meu plano: a tortura psicológica sistemática. Começava pequeno, movendo objetos de lugar e fingindo que ele estava confuso quando procurava por eles. Escondia documentos importantes e depois os encontrava em lugares onde ele jamais teria colocado. Inventava conversas que nunca aconteceram e insistia que ele estava esquecendo das coisas. Gradualmente, fui minando completamente a confiança dele na própria sanidade mental. Paralelamente a isso, intensifiquei o sabotagem da medicação dele. Agora que estava sempre em casa, podia controlar exatamente quando e como ele tomava os remédios. Substituía a insulina por soro fisiológico, trocava os comprimidos para pressão por vitaminas inócuas, misturava substâncias que potencializavam os efeitos da diabetes descontrolada na comida dele. O corpo dele começou a falhar de forma cada vez mais dramática. Perda de peso acelerada, feridas que não cicatrizavam, infecções recorrentes, episódios de confusão mental que duravam horas. Durante todo esse processo, mantinha um diário, detalhado de cada sintoma, cada crise, cada deterioração. Não por crueldade, mas porque queria ter um registro completo de como a justiça estava sendo feita. Cada página daquele diário era uma carta de amor para a memória da Rosângela. Uma promessa cumprida de que seu assassino não morreria em paz, não morreria com dignidade, não morreria sem saber exatamente por que estava sofrendo tanto. Queria que os últimos momentos da vida dele fossem preenchidos com o mesmo terror e desespero que ele havia imposto à minha irmã naquela noite terrível de maio. Isabel, que agora tinha 12 anos, começou a fazer perguntas sobre por que o padrasto estava sempre doente, por que ele gritava tanto, por que às vezes ela ouvia barulhos estranhos vindos do quarto dele durante a noite. Inventei histórias sobre uma doença misteriosa que afetava o cérebro dele, que o fazia confundir realidade com pesadelos, que não era culpa dele ser tão agressivo e confuso. Minha filha cresceu acreditando que estava vivendo com um doente mental, sem nunca suspeitar que a própria mãe era responsável por cada sintoma, cada crise, cada momento de terror que ele demonstrava. A fase final do meu plano começou quando Valdeci teve 72 anos. Sua saúde estava tão deteriorada que mal conseguia sair da cama sozinho, dependia de mim para tudo. Comida, remédios, higiene pessoal, até mesmo para ir ao banheiro. Era uma inversão completa de poder. O homem que um dia havia controlado. Minha vida através do medo agora estava completamente nas minhas mãos, vulnerável como um bebê. E foi exatamente nesse momento de máxima dependência que decidi revelar toda a verdade para ele. Escolhi uma noite de tempestade,
quando Isabel estava dormindo na casa da minha mãe e não havia ninguém por perto para escutar os gritos dele. Entrei no quarto onde ele estava deitado, fraco demais para se levantar, confuso demais para entender completamente o que estava acontecendo. Sentei na cadeira ao lado da cama, a mesma cadeira onde tinha passado anos fingindo cuidar dele com amor e dedicação, e comecei a falar com uma voz calma e baixa que cortava o silêncio como uma navalha afiada. Valdeci, disse, chegou a hora de você saber a verdade sobre tudo o que aconteceu nos últimos 45 anos. Chegou a hora de você entender quem realmente sou. Por que casei com você? Por que dediquei minha vida inteira a cuidar de você com tanto carinho? Ele me olhou com aqueles olhos turvos pela doença, tentando focar no meu rosto, tentando processar as palavras que eu estava dizendo. Sabe aquela menina de 10 anos que viu você matar a Rosângela? Aquela criança assustada que prometeu para a irmã morta que um dia faria justiça? Essa menina nunca foi embora, Valdeci. Ela cresceu, casou com você, passou décadas planejando sua destruição e agora está aqui para cobrar cada lágrima, cada gota de sangue, cada pesadelo que você causou. A expressão no rosto dele mudou, gradualmente da confusão para o reconhecimento, depois para o horror puro. Era como assistir uma pessoa acordar lentamente do sonho mais terrível da vida, apenas para descobrir que a realidade era ainda pior que qualquer pesadelo. Tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas, incompreensíveis, efeito da hipoglicemia severa que eu havia provocado alterando drasticamente a dosagem de insulina dele naquela tarde. Sorri para ele, um sorriso doce e carinhoso que devia ter parecido absolutamente demoníaco naquele contexto. Você está morrendo, Valdeci, continuei, com a mesma voz suave de esposa dedicada. Está morrendo lentamente, dolorosamente, sem dignidade, exatamente como você merece. Cada remédio que tomou nos últimos anos foi escolhido por mim para acelerar sua deterioração. Cada crise que teve foi provocada por mim. Cada momento de confusão, cada episódio de terror noturno, cada dor inexplicável que sentiu, tudo foi cuidadosamente orquestrado por esta menina que você subestimou completamente. Tirei do bolso a carta que Rosângela havia escrito antes de morrer, a prova definitiva de que ele a havia assassinado, e li cada palavra em voz alta enquanto ele agonizava na cama, impotente para fazer qualquer coisa, além de ouvir e sofrer. Os últimos 43 minutos da vida de Valdeci foram a recompensa que esperei durante toda a minha existência. Cada segundo que se passava no relógio da parede era como uma gota de mel amargo na minha língua, doce pela justiça, finalmente, sendo feita, amargo pelo tempo que levou para chegar até ali. Ele tentava falar, tentava se mexer, mas seu corpo estava falindo de forma sistemática e irreversível. A diabetes que ele escondeu durante décadas agora estava matando ele de dentro, para fora, acelerada pelos anos de sabotagem que implementei com a precisão de um relojoeiro suíço. Seus olhos me seguiam enquanto eu continuava a leitura da carta da Rosângela, cada palavra ecoando no quarto como uma sentença de morte proferida pela própria vítima que ele julgava ter silenciado para sempre. Quando terminei de ler a carta, guardei de volta no bolso e me inclinei sobre ele, aproximando meu rosto do dele até que nossos olhos se encontrassem a poucos centímetros de distância. Agora você vai morrer sabendo que uma criança de 10 anos conseguiu fazer o que a polícia, a justiça e toda a sociedade não conseguiram, sussurrei. Você vai morrer sabendo que passou os últimos 45 anos da sua vida sendo enganado, manipulado e destruído pela irmãzinha da mulher que você assassinou. Cada beijo que me deu foi um beijo na boca da sua própria morte. Cada vez que pensou que estava me controlando, era eu que estava controlando você. Cada noite que dormiu, ao meu lado foi uma noite ao lado da sua carrasco. Suas tentativas de falar se tornaram mais desesperadas, mas eu estava longe de terminar. Tirei do armário uma caixa que ele nunca havia visto, cheia de fotografias de todos os hematomas que ele me causou ao longo dos anos,
gravações das confissões bêbadas dele sobre a morte da Rosângela, cópias de documentos que provavam todas as atividades ilegais dele, evidências suficientes para destruir sua reputação mesmo depois da morte. Mostrei cada item lentamente, explicando como coletei cada prova, como documentei cada crime, como construí um império de evidências que garantiria que ele fosse lembrado para sempre como o monstro que realmente era. Durante todo esse tempo, monitorava os sinais vitais dele como uma enfermeira experiente. Sabia exatamente quando intervir para prolongar o sofrimento, quando administrar apenas o suficiente de oxigênio para mantê-lo consciente, mas não o bastante para aliviar seu desespero. Havia estudado medicina o suficiente para transformar aqueles últimos minutos numa obra-prima de agonia controlada. Não queria que ele morresse rápido demais e perdesse algum segundo da revelação completa do meu plano. Queria que entendesse completamente a magnitude da sua derrota antes de partir para qualquer lugar que monstros como ele vão quando morrem. Quando o relógio marcou exatamente 42 minutos desde que comecei minha confissão, retirei, da gaveta da cômoda, o objeto mais precioso que possuía. Um pedaço do vestido que Rosângela usava no dia que morreu, manchado com o sangue dela, que consegui recuperar secretamente antes do enterro. Coloquei o tecido sobre o peito dele, bem em cima do coração que estava falhando, e disse: "Esta é sua última companhia nesta vida, Valdeci. O sangue da mulher que você matou vai ser a última coisa que seus olhos vão ver antes de fechar, para sempre. Ela está aqui, ela sempre esteve aqui, esperando que a justiça fosse feita pelas mãos de quem realmente amava ela." No minuto 43, exatamente quando eu havia calculado o que aconteceria, o coração dele parou. Não houve luta dramática, não houve último suspiro heróico, apenas o fim patético de um homem que descobriu tarde demais que havia subestimado completamente o poder da vingança alimentada pelo amor fraternal. Fiquei ali sentada por mais alguns minutos, observando o corpo imóvel, sentindo uma paz que não experimentava desde os 10 anos de idade. Pela primeira vez em quase 5 décadas, senti que podia respirar completamente, que o peso que carregava nos ombros havia finalmente desaparecido. Depois de ter certeza absoluta de que ele estava morto, comecei a implementar a fase final do meu plano, apagar todas as evidências da minha vingança e criar a narrativa de uma morte natural. Removi cuidadosamente o pedaço do vestido da Rosângela, guardei todas as fotografias e documentos de volta na caixa secreta, ajeitei o corpo dele numa posição natural de quem morreu dormindo. Em seguida, esperei mais 2 horas antes de ligar para a emergência, tempo suficiente para que qualquer substância que eu havia usado para provocar a crise final fosse metabolizada e eliminada do organismo dele. Quando os paramédicos chegaram, me encontraram no papel perfeito da viúva devastada. Chorei lágrimas reais, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de missão cumprida, de justiça finalmente feita. Contei para eles como ele vinha piorando nas últimas semanas, como eu estava preocupada com a saúde dele, como acordei e encontrei ele assim, já sem vida. O médico que veio atestar o óbito confirmou morte por complicações da diabetes, exatamente como eu havia planejado que acontecesse. Ninguém suspeitou de nada, ninguém fez perguntas inconvenientes, ninguém imaginou que estavam na presença de uma mulher que havia acabado de completar uma vingança de 45 anos. O funeral foi pequeno. Apenas alguns vizinhos e conhecidos distantes que compareceram mais por cortesia do que por afeto genuíno. Minha mãe, já bastante idosa e frágil, chorou a morte do genro que considerava um filho. Ronaldo fez um discurso bonito sobre como Valdeci havia sido um pai presente na vida dele, como havia cuidado bem da nossa família durante todos aqueles anos. Isabel, agora uma adolescente, parecia mais aliviada que triste com a morte do padrasto que sempre a deixou desconfortável. Eu interpretei o papel da viúva enlutada com a maestria de quem havia passado décadas aperfeiçoando a arte da dissimulação. Nos meses que se seguiram à morte dele, minha vida mudou completamente. Vendi a casa onde vivemos juntos,
Não conseguia mais ficar naquele lugar cheio de memórias ruins disfarçadas de felicidade conjugal. Comprei uma casinha menor perto do centro de Goiânia, longe de qualquer lembrança do período que passei casada com o assassino da minha irmã. Com o dinheiro da venda e da aposentadoria dele, abri um pequeno café na esquina da rua onde passei a morar. Um lugar acolhedor onde pessoas simples vinham tomar um cafezinho e conversar sobre a vida. Isabel se adaptou bem à nova vida, finalmente livre da presença opressiva de Valdeci. Começou a se desenvolver de forma mais natural, mais confiante, como se uma nuvem escura tivesse sido retirada de cima da cabeça dela. Nunca contei para ela a verdade sobre o que realmente aconteceu. Nunca revelei que sua mãe era muito mais complexa e perigosa do que ela imaginava. Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas. Alguns segredos devem morrer com quem os carrega. Durante os primeiros anos depois da morte dele, senti uma satisfação profunda, sempre, que visitava o túmulo da Rosângela. Finalmente podia conversar com ela sem carregar o peso da promessa não cumprida. Finalmente podia dizer que a justiça havia sido feita, que o homem que a matou pagou com sofrimento e humilhação pela vida que tirou dela. Deixava flores frescas no túmulo toda semana, não por tristeza, mas por celebração. Cada flor era uma pequena vitória, uma confirmação de que o amor entre irmãs é mais forte que qualquer maldade, mais duradouro que qualquer injustiça. Hoje, aos 79 anos, posso dizer que vivi uma vida plena e satisfatória. Não me arrependo de nenhuma decisão que tomei, de nenhum sacrifício que fiz em nome da justiça. Se tivesse que viver tudo de novo, faria exatamente as mesmas escolhas, talvez até com mais crueldade, mais criatividade na aplicação do sofrimento. Há pessoas neste mundo que não merecem piedade, que não merecem perdão, que só entendem a linguagem da dor aplicada com a mesma intensidade que elas usaram contra suas vítimas. A história que contei para vocês hoje não é apenas minha história, é a história de todas as mulheres que foram silenciadas, de todas as crianças que presenciaram horrores inimagináveis, de todas as vítimas que nunca tiveram justiça. É um lembrete de que, às vezes, a vingança não é um sentimento destrutivo, mas uma força libertadora que pode dar sentido a uma vida inteira de sofrimento. É a prova de que a paciência, quando combinada com determinação inabalável, pode derrotar qualquer inimigo, não importa quão poderoso ele pareça ser. Se vocês chegaram até aqui, se tiveram coragem de ouvir esta confissão completa sem me julgar ou condenar, significa que entendem que o mundo não é dividido simplesmente entre bem e mal, entre vítimas e algozes. Significa que compreendem que às vezes a justiça verdadeira só pode ser feita por quem teve coragem de se transformar no próprio instrumento dessa justiça, mesmo que isso signifique sacrificar décadas da própria vida em nome de um objetivo maior. Espero que esta história chegue aos ouvidos de outras pessoas que estão vivendo situações similares, que se sintam impotentes diante de injustiças que parecem impossíveis de serem reparadas. Quero que saibam que sempre existe um caminho, sempre existe uma forma de fazer os responsáveis pagarem pelos crimes que cometeram. Pode levar tempo, pode exigir sacrifícios imensos, pode parecer impossível em alguns momentos. Mas a vingança bem planejada é como uma planta que cresce devagar, mas sempre encontra uma forma de florescer. E vocês, que me acompanharam até o final desta jornada, que tiveram estômago para ouvir cada detalhe desta confissão, eu gostaria de conhecer suas histórias também. Vocês já viveram situações onde sentiram que a justiça oficial falhou? Já se depararam com pessoas que mereciam ser punidas, mas que escaparam impunes de todos os crimes que cometeram? Já sentiram na pele o que é carregar o peso de uma injustiça que parece impossível de ser reparada? Contem suas experiências aqui nos comentários. Compartilhem suas dores e suas vitórias. Criem uma comunidade onde pessoas como nós possam se sentir compreendidas e acolhidas. Porque histórias como a minha não devem ser guardadas em silêncio, devem ser contadas, discutidas, analisadas,
para que outras pessoas encontrem força e inspiração para lutar contra as injustiças que enfrentam em suas próprias vidas. Se esta história tocou vocês de alguma forma, se aprenderam algo sobre a natureza humana, sobre a força da determinação, sobre o poder transformador da vingança bem executada, não guardem esses sentimentos só para vocês. Compartilhem com pessoas que precisam ouvir que é possível vencer, que é possível fazer justiça, que nenhuma injustiça precisa ficar para sempre impune. Juntem-se a esta comunidade de pessoas corajosas que não têm medo de olhar para o lado sombrio da vida, que entendem que às vezes a verdadeira bondade exige medidas extremas. Porque no final das contas, o que importa não é como os outros julgam nossas ações, mas como conseguimos viver em paz com as decisões que tomamos. E eu, Socorro Benedita da Silva, vivo em paz total, sabendo que dediquei minha vida a fazer justiça pela irmã que amei mais que tudo neste mundo. Esta é minha herança. Esta é minha contribuição para um mundo onde os monstros aprendam que sempre haverá alguém disposto a fazer o que for necessário para que paguem pelos crimes que cometeram.